Ok, vamos retornando. Vamos conectar o pessoal aí novamente. Tá, pessoal? Nós vamos tentar. Hoje nós estamos fazendo pelo Instagram, mas essa semana eu vou ter mais tempo aí. E nós vamos fazer aí buscar uma plataforma, tá? Hoje nós estamos fazendo pelo Instagram dessa forma aí. Vamos entrando de novo aí, pessoal. Vamos me acompanhar aí. Mas eu tô olhando aqui para a semana que vem uma nova plataforma, tá, pessoal? Aí não tem esse negócio de derrubar, não. A plataforma que eu estou olhando aqui, que eu recebi ela aqui, vocês vão participar comigo. Vai ter o rostinho de vocês, todos vocês participando comigo lá, tá? Vai ter chat, vamos ver se vai funcionar isso aí. Então semana que vem nós vamos tentar trazer isso aí para vocês, tá? No meio de semana, que eu vou ter mais tempo semana que vem, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa nossa nova plataforma. Estou fazendo teste com ela aqui para não ter o erro de começar e parar, né? Mas aí a gente vai conseguir fazer mais tempo. Então vamos lá. Vamos retornar aqui, o pessoal aí. Muito obrigado, pessoal que retornou conosco, tá? Correu, bebeu água, foi no banheiro. Agora não dá tempo de tomar café, né? Tem que ir assistindo e comendo aí. Vamos lá, caneta e papel na mão. Vamos voltar aqui. Então nós estávamos falando aqui de Clemente de Alexandria, a forma que ele interpretou. O carro é azul, mas ele falava, depende do ponto de vista. Então a escola de Alexandria tinha essa visão, tá? Eles usavam muito essa visão aqui. Wirtgen, o nosso hermeneuta, vai escrever dizendo o seguinte sobre eles. Porque agora vemos como, reafirmando, né, a ideia deles, usa aquele texto de Paulo. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face, mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpóreas do intelecto. Então, pessoal, Orígenes foi notável sucessor de Clemente, tendo aprendido junto ao seu mestre. Orígenes foi além tanto em saber como influência. Foi o maior teólogo do seu tempo. Tá? Ele cria que as escrituras eram uma vasta alegoria na qual cada detalhe é simbólico. Então, o Orígenes ele vai elaborar uma regra chamada Exapla. Está na página 45 aí. Tá, pessoal? Página 45. Exapla. Obra em que o texto em hebraico e mais 5 versões grego do Antigo Testamento ficam dispostas em 6 colunas paralelas. Então eles vão criar um negócio assim imaginável. Eles vão criar uma forma de dividir a palavra. Eles vão escrever um texto em hebraico. Aí do lado desse texto eles colocam mais 5 versões em hebraico. 1, 2, 3, 5. Em colunas. Para você fazer a comparação. Tá? Ele via um sentido triplo nos textos bíblicos. Então, irmãos, a forma deles traduzirem era muito difícil. Tá? Por exemplo, para vocês terem ideia como é que funcionava a mente desses homens. Orígenes ensinava que a arca de Noé simbolizava a igreja e que Noé simbolizava Cristo. Na verdade não é isso. Tá? Então, usando essas técnicas deles, eles diziam o seguinte, a arca, Noé simboliza a igreja. Tá? E, aliás, Noé simboliza a igreja e que Noé simbolizava a arca de Noé simboliza a igreja e que Noé simboliza Cristo. Não é isso que a versão está dizendo. Tá? Não é isso que o texto está dizendo, que a arca simboliza a igreja. Então a igreja vai afundar. A igreja vai ter essa tempestade e que a porta da igreja vai fechar, ninguém vai poder entrar. Não é isso, pessoal. Não é isso que o texto diz. Mas Orígenes, no seu método de interpretação, dizia, junto com Clemente, filho de Alexandria. Por que isso? Porque eles usavam a filosofia de Platão, que tudo deve ser investigado. Tudo tem que ser investigado. É igual um boi. O boi come e não basta só comer o capim e pronto. Ele come, vai para o primeiro estômago, depois ele volta aquilo de volta para a boca, mastiga mais um tempo, vai para o segundo estômago, sofre o processo, volta e terceiro e assim para o quarto estômago. Quando chega no quarto é que vai liberar isso aí, né, para o restante do corpo, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso que esse termo que eles usavam. Não acreditar só numa metodologia, tinha que vasculhar. Pessoal, eu sei que era muito difícil naquela época, mas, enfim, era um método que eles usavam. Depois nós vamos ter aí a escola da Antioquia, tá? A escola da Antioquia, deixa eu vir aqui. O que a escola da Antioquia vai fazer? Eles perceberam, tá, um crescente abandono do sentido literal das escrituras, baseado na escola de Alexandria. A escola de Alexandria usava um método alegórico, figura de linguagem para tudo. Aí eles perceberam que faltou, abandonaram o sentido literal da Bíblia, tá?
E aí vários líderes da igreja em Antioquia e da Síria enfatizaram a interpretação histórico-gramatical. Isto é, segundo os antioquinos, o intérprete deve buscar o sentido mais próximo da intenção do escritor e atentar ao significado daquele texto para os primeiros leitores. Então o que eles estão ensinando, pessoal? A escola de Antioquia vai chegar com a interpretação bíblica dizendo o seguinte: olha, aproxima mais do escritor. Ao tempo que os alexandrinos só visava o texto, extrair do texto o misticismo, o simbolismo do texto, a filosofia do texto, os antioquinos vai chegar e vai dizer assim: não, vamos procurar entender, tá? O histórico gramatical, vamos tentar entender a história do texto, quando é que ele foi escrito, o ambiente, a geografia, vamos tentar entender o autor, o que o autor está querendo dizer. Por isso que a hermenêutica, pessoal, ela não é só usada na plataforma cristã, na plataforma religiosa. A hermenêutica é usada na interpretação de português, ele é usado na área jurídica. Quando você interpreta uma bula de remédio na sua casa, você está usando a hermenêutica. Então a hermenêutica está todo campo, todo tempo. Por exemplo, você vai ler uma bula de remédio lá na sua casa, está dizendo sobre os efeitos colaterais do remédio, está dizendo que ele vai te dar diarreia, você vai... Não, essa diarreia aqui pode ser um símbolo. Não, irmão, não é isso. Olha, o remédio está dizendo aqui na bula do remédio, diz que se eu tomar uma dose aqui, tem que ser de 8 em 8 horas, porque ela dá um sono na gente e a gente dorme mesmo. Ah, não, eu acho que esse sono aqui é figura de linguagem, esse sono aqui é simbólico. Não é não, mano. Toma um remédio e senta no sofá para você ver. Você vai apagar, né? Para que isso? Para que o remédio, aquele remédio, o processo dele é que você durma e o seu organismo trabalhe, tirando as proteínas, enfim, todo o processo medicinal. Não é alegórico, é literal. Vai te dar, né? Por exemplo, tem um remédio chamado corticoide. Quem já ouviu falar desse remédio faz assim, ó. Quem já ouviu falar desse remédio aí, corticoide, quando eu tomar uma aguinha aqui, faz assim para mim, com um sinal com a mão, por favor. O corticoide. Quem já ouviu falar do corticoide aí? Tem médico aí me assistindo? Irmã Senilda, irmã Marley, chegou agora. Deus abençoe. Viu o Amaral passando aí, Carlos Ferreira. Amém, Deus abençoe. Já ouviu falar desse remédio corticoide aí, gente? Em bons partes vende esse negócio aí? Se não vende, eu vou conversar com o Alan. O Alan sabe o que é isso aí. O corticoide, pessoal, é um remédio muito forte. E ele está até sendo usado muito para combater aí esse novo vírus aí. E qual é o efeito colateral do corticoide? Enfraquecimento nos ossos. Tá? Ele tira o cálcio, ele suga o cálcio dos ossos. Ele arranca o cálcio. Então quando você está fazendo um tratamento com corticoide, você precisa fazer o quê? Aumentar o número de consumo de magnésio e zinco. O zinco é que fortalece, que tem a vitamina D, e o magnésio é que cola o cálcio no osso. Tá? A vitamina D faz isso, ela cola o cálcio no osso. Então você precisa aumentar o nível de magnésio e de vitamina D e zinco no seu organismo. Porque senão você vai enfraquecer os ossos. Você cura uma doença, mas ganha outra, que é o enfraquecimento dos ossos, que é a osteoporose. Tá? Isso está lá na bula. Quando você lê isso e interpreta, não é simbólico não, é literal. Então é mais ou menos isso que aconteceu com a Antioquia e os alexandrinos. Por isso que teve um embate muito grande entre eles. Tá? Porque eles viam... eles diziam o seguinte: eu preciso me aproximar mais do escritor para me entender o que ele queria dizer. Qual é o nome que vai se destacar aqui, pessoal, na escola de Antioquia? Luciano, que é o fundador da escola de Antioquia, mas o primeiro deles que foi o destaque é Diodoro. Tá? Diodoro, que elaborou a obra que é a diferença entre teologia e alegoria. Ele utilizou o termo teoria como sentido autêntico do texto. Tá? No entanto, os dois mais ilustres componentes da escola de Antioquia ainda viriam aparecer, que é um chamado Teodoro de Mopsuestia, ou chamado só Teodoro, e João Crisóstomo, que é o mais famoso dele. Estou na página 45 aí para que vocês me acompanhem. Tá? São eles. Tá? São eles. Zucchi, citando Gilberto, dois teólogos aí, faz um comentário sobre Teodoro. O comentário de Teodoro sobre as epístolas menores de Paulo é o primeiro e praticamente o último trabalho exegético elaborado na igreja primitiva a ter qualquer semelhança com os comentários modernos. Então, pessoal, esse Crisóstomo, esse Teodoro e João Crisóstomo, eles vão trazer uma interpretação fenomenal que vai nos ajudar até nos dias de hoje. Na página 46 virando aí, está falando sobre João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro. Isso aqui é coisa de Moema.
Esse negócio de boca de ouro aqui é coisa de Moema. Eu conheço um camarada lá de Moema que é pregador igual esse João Crisóstomo que é o boca de ouro, por causa da sua eloquência, tá? Foi arcebispo de Constantinopla e considerado o maior comentarista dos pais da igreja. Suas obras contêm 7.000 citações do Antigo Testamento e em torno de 11.000 do Novo Testamento. Então é um camarada, irmão. João Crisóstomo foi um personagem, um teólogo muito promissor e que contribuiu diretamente nas interpretações. Hoje, o que nós temos hoje, a interpretação que nós seguimos, é um pouquinho da linha, né? Não vou nem chutar a porcentagem aqui, mas nós seguimos muito a linha da escola de Antioquia, que é quando a gente interpreta mais, tentando conhecer a gramática do autor, a historicidade do autor, aproximar mais do autor para a gente entender isso. Prova disso, quando a gente fala de Paulo, é impossível não ler as cartas de Paulo sem conhecê-lo. Tá? Você não pode ler um livro sem conhecer o autor. Tá? A Bíblia é assim, você não pode ler a Bíblia sem conhecer o autor. Se você não conhecer o autor, o livro fica sem sentido. Tá? Fica sem sentido. Ok, pessoal? Escola Ocidental. É outra escola que vai aparecer aí, para a gente acelerar mais aqui. A nossa escola ocidental, que vai aparecer aí, além das duas famosas de Alexandria e Antioquia, apareceu no Ocidente um tipo de intermediário de exegese. Quem são os personagens dessa escola ocidental? Jerônimo, vai aparecer aí Jerônimo, tá? E Agostinho. Também Hilário e Ambrósio. Ambrósio vai aparecer muito pouco na história da igreja, nós vamos falar dele mais para frente. Tá? Na história da igreja, Ambrósio e Hilário, nós vamos falar muito pouco deles, Ambrósio de Milão, nós vamos falar muito pouco dele, mas Jerônimo e Agostinho nós vamos falar muito. Jerônimo enfrentou a turma na praça. Jerônimo gostava de pregar na praça. Jerônimo foi expulso da cidade, mas ele foi expulso sabendo por que estava sendo expulso. Tá, gente? Ele enfrentou, ele interpretou a Bíblia na praça. Ele ia para as praças interpretar a Bíblia lá. Tá? E Agostinho é conhecido como pai da igreja, um sistematizador. Embora Agostinho não sabia muito, Agostinho tinha uma dificuldade de interpretação. Tá? Agostinho sabia muita teologia, mas na hora de interpretar ele tinha dificuldade. E Jerônimo não. Jerônimo já era diferente. Jerônimo ele tinha facilidade de interpretar. Por quê? Porque ele é aquele homem que vai fazer a Vulgata Latina, que vai pegar a Bíblia do original, tá? E vai traduzir para o latim. Tá? Então é ele que vai fazer isso. Jerônimo vai criar a Vulgata Latina, que vocês já conhecem aí. Então ele tem essa facilidade. Jerônimo tem mais facilidade de interpretar do que Agostinho. Tanto que quando Agostinho vem e escreve a sua teologia, Tomás de Aquino chega e encobre a doutrina. Quando chega Pelágio, encobre a doutrina de Agostinho. Quando chega Tomás de Aquino, encobre. Quando chega João Calvino, encobre a doutrina de Agostinho. Porque Agostinho não tinha muita técnica em interpretação. Diferente de Jerônimo, que ninguém conseguiu barrar ele. Tá? O que deixava Jerônimo, de certo modo, em uma condição superior a Agostinho era exatamente o conhecimento dos originais. Porque ele traduziu, então ele pesquisou, ele estudou os originais. Pessoal, em resumo aqui, na escola ocidental, que a gente também segue um pouquinho essa linha da ocidental, é muito importante que vocês tenham, não precisa conhecer tudo, porque ninguém dá conta de conhecer tudo, mas é muito importante que você, pregador, aluno, professor, busque pelo menos um pouquinho, entender um pouquinho dos originais, tá? Do grego, do hebraico. Vai citar uma palavra na igreja em hebraico, procure o significado dela. Não cita porque o pessoal está citando, né? Eu já vi um monte de gente chegar para mim, shalom, shalom, quer dizer, paz, paz, shalom, shalom. Gente, o significado de shalom é muito mais do que isso. Então o pessoal fica citando as palavras assim, nos originais, né? Sem saber o verdadeiro peso da coisa. Então procure conhecer um pouquinho mais dos originais para que você não corra no erro de fazer uma má interpretação. Então a escola ocidental vai aparecer esses dois nomes aí, Jerônimo e Agostinho, que são esses grandes intérpretes aí, tá? Embora Agostinho fosse um pouco fraco na interpretação. Eles também usam métodos, tá? Desenvolvidos por Agostinho. Qual era o método? 4 sentidos das escrituras: histórico, etiológico, analógico e alegórico. Não dá para mim falar de todos eles aqui, mas eu quero que você estude na página 46 o método histórico, etiológico, analógico e alegórico de Agostinho. Se a gente fosse estudar isso aqui, gente, eu ia gastar mais 6 aulas só para falar disso aqui para vocês.
Tamanho grandeza da teologia de Agostinho. Tá? Não estou dizendo que Agostinho é ruim, não. Tamanho da grandeza de Agostinho. Bom, pensando nisso, pessoal, a Idade Média chega. O tempo vai passando, a história vai crescendo, as interpretações vão surgindo, uma escola aqui, outra ali, outra cá. E o povo vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo. Quando chega na Idade Média, tá? Que nós temos a Idade Média, que eu já falei para vocês, Idade Média alta e baixa, tá? É que nós vamos ter aí algumas dificuldades enormes. Por quê? Porque no tempo da escola de Alexandria, da escola de Agostinho, de Antioquia e da escola ocidental, nós temos homens estudando, tá? E se debatendo um com o outro. Debatendo e tentando chegar num denominador comum. Já na Idade Média, vai aparecer um personagem, tá? Chamado... Oh meu Deus, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Ai Jesus, Constantino de Constantinopla, o imperador, que vai aparecer juntando o cristianismo e levando ele para dentro do império. Ele pega a religião do império e o cristianismo e funde as duas, de forma que vai surgir a ideia da Igreja Católica Romana, tá? Ou seja, a palavra agora o cristianismo vai desaparecer e vai virar uma só religião. A religião do império se funde com a religião de Cristo aí, e ele começa a introduzir santos, ele começa a introduzir muita coisa. Então as escolas vão perder força. As escolas perdendo força, a base perdendo força, que eu sempre falo disso, a base perdendo força, vai aparecer a ignorância bíblica. Tá? Vai aparecer a ignorância bíblica. Estou na página 46 e 47 aí, pessoal. Tá? E com a ignorância bíblica vai aparecer o que nós chamamos de misticismo exagerado. Tá? Misticismo exagerado. Que é quando eles vão mistificar tudo dentro da Bíblia. E aí vai aparecer algumas coisas. Eu vou contar só um pouquinho da história para vocês aqui, para vocês terem ideia. O que é a mistificação da Bíblia? É nessa época que vai, a partir da Idade Média, que vai surgir um papa uma vez, em volta de 1600, eu já contei isso para vocês. O papa, o rei, que era papa e rei, era uma mistura, tinha hora que dava para misturar, é uma bagunça, né? Tinha hora que o imperador era papa também, tem hora que era duas figuras, enfim. É quando vai surgir aquela mistificação do demônio, quando eles, ao invés de expulsar, eles viam as pessoas endemoniadas, ao invés de tirar o demônio, expulsar o demônio no nome de Jesus, eles tacavam fogo no povo. Vai surgir a figura aí dessa época, a famosa história de Joana d'Arc, a Transilvânia, aquela coisa de vampiro, é tudo gente demoniado, gente. É só ir lá, botar a mão na cabeça, falar, sai em nome de Jesus e pronto. Só que eles já não tem mais isso na mão. Eles não conseguem mais. Então é chamada Idade das Trevas também. Porque a igreja ganha dinheiro, mas perde espiritualmente. O templo é bonito, mas a espiritualidade não existe. Igual o templo lá. Então o que aconteceu? Nessa época aqui, a hermenêutica vai sofrer grandes impactos. Tá? A tradução vai sofrer grandes impactos. Para vocês terem ideia, como é que eles traduziam? Só para vocês terem ideia, surgiu um homem chamado Gregório, tá? O Grande, que, segundo a história, ele foi o primeiro papa, que vai criar o nosso calendário hoje, que nós conhecemos, o calendário gregoriano, que foi ele que foi um dos fundadores desse calendário que nós seguimos hoje. Ele começa a traduzir, pegar Agostinho e tentar traduzir na linguagem da Igreja Católica. E não funcionou. Como é que ele traduziu? Só para vocês terem ideia, falando de Jó. Olha como é que é a citação deles na tradução de Jó. Eles falavam o seguinte, que Jó era um exemplo alegórico. Então no livro de Jó, os 3 amigos são os hereges. Tá? Os 3 amigos de Jó são hereges. Os 7 filhos de Jó são os 12 apóstolos. Espera aí, 7 filhos e 12 apóstolos? Tá uma matemática aí que não está batendo de jeito nenhum. Né? As 7.000 ovelhas são pensamentos inocentes. E os 3.000 camelos são as concepções vãs. As 500 juntas de bois são as virtudes e os 500 jumentos são tendências lascivas. Irmão, misericórdia num negócio desse. É por alegoria demais em cima de um texto, irmão. Por que eles faziam isso? Para enganar o povo. Para ter o povo na mão. Para não induzir o povo a pensar. Quando o povo começa a pensar, gente, quando o povo começa a interpretar situações, nós estamos vendo isso aqui agora no Brasil, o povo está interpretando como é que funciona o Congresso, ninguém sabia como é que funcionava o Congresso, ninguém se interessava por isso, ninguém nunca ouviu. Aliás, tem alguns que ouvem, né? Eu gosto de ouvir, mas tem uns que não ouvem. Aquele programa
7 horas da noite na rádio, né? A Voz do Brasil. Ninguém tá nem aí para a Voz do Brasil. Ninguém nunca se interessou em saber o que acontecia dentro do Congresso. Votava e tchau, segue o seu caminho que eu sigo o meu aqui, votei em você e tal. Mas agora o povo está interpretando, o povo está conhecendo, o povo está investigando. E quando o povo faz isso, o povo ganha voz ativa. E aí vem protesto, aí vem revolta, aí vem reforma, aí vem busca de direitos, busca de conhecimento. Então, se o povo faz isso, gente, a coisa muda. Então, o que essa Idade Média a igreja vai fazer? Vai interpretar do jeito deles para colocar medo na cabeça do povo. Não, o gato preto e tal não passa debaixo da escada, aquela coisa assim, mais ou menos, mistificar o evangelho. Tá? Eles vão mistificar o evangelho. E aí, irmãos, infelizmente vai aparecer personagens aí, né, usando o nome de Agostinho, e nessa época Tomás de Aquino foi o teólogo mais famoso da Igreja Católica. Tá? Qual que é a ideia de Tomás de Aquino? Ele acreditava que o sentido literal das Escrituras era fundamental, mas que outros sentidos apoiavam-se sobre este. Como a Bíblia tem um autor divino, ela tem um laço espiritual. O sentido literal era o que os escritores tentaram transmitir, mas como Deus é o autor, podemos encontrar nas Escrituras um manancial de significados que não se resume em palavras, mas também aos elementos cotidianos da Bíblia. A isso, Tomás de Aquino chamou de sentido espiritual. O que é isso? É quando eu não consigo explicar um milagre. Tem muito pastor que usa esse termo aí. Não, falando em sentido espiritual, é quando a pessoa não consegue dar um sentido original. Ele sabe o sentido original, mas ele quer espiritualizar a coisa. Falando no sentido espiritual, né? É a mesma coisa de você comer um pratão de feijoada hoje, agora à noite, e aí você, durante o dia, você viu algumas pessoas conhecidas, você viu alguma notícia de morte, alguma coisa assim, aí de noite você sonha com aquilo. Aí você acorda e fala, meu Deus do céu, eu sonhei com o fulano, estava morrendo, eu vi isso, porque você viu isso durante o dia, sua mente viu isso. Mas aí você, não, eu tenho que dar um sentido espiritual para isso. Aí você vai procurar na Bíblia. Não existe isso, pessoal. Sonho de barriga cheia é sonho de barriga cheia. Visão é visão, sonho de Deus é sonho de Deus. A gente não erra, a gente lembra. Né? Tem um destaque no sonho que Deus nos dá. Agora, o pessoal sonhar de barriga cheia aí e falar que é sentido espiritual, irmão, tem que maneirar nessa feijoada aí, tá bom? Bom, vai sofrer, a Idade Média vai trazer isso, e nós vamos ter o tempo da reforma para a gente encerrar esse capítulo aqui, porque o nosso tempo já está esgotando aqui nesse capítulo, tá? Que é do século XIV até o século XV, que nós chamamos de a reforma. A Idade Média foi marcada por profundas transformações da história. O divisor desse período aconteceu por meio da Renascença nos séculos no século XIV e XV havia muita ignorância quanto ao conteúdo da Bíblia. Tá? No período da Bíblia era geralmente lida pelo clero, por meio da tradição de Jerônimo, a Vulgata Latina, que só a Igreja Católica conhecia, só os padres estudiosos conheciam a Vulgata Latina, sabiam falar em latim. Tá? Mas 2 eruditos chamados Reuclin e Erasmo mostraram aos intérpretes da Bíblia que tinham o dever de estudá-la na língua em que foi escrita. Esses 2 homens publicaram livros sobre gramática hebraica e crítica do Novo Testamento grego. O método de 4 sentidos da Bíblia, pensado por Agostinho, foi gradualmente sendo abandonado. Olha aí. E a ideia de que apenas um sentido foi se estabelecendo, isso foi uma reforma hermenêutica. Então, enquanto eles usavam já Agostinho, Clemente, Orígenes, e outros usavam 4 sentidos, 4 versões para interpretar a Bíblia, 4 métodos, 5 métodos, esses 2 homens aqui, principalmente Erasmo, que foi um dos grandes reformadores dessa hermenêutica, eles vão dizer assim, não, vamos abandonar isso. Vamos no pé da letra, vamos traduzir no original. Então, pessoal, a hermenêutica vai sofrer aí, já na reforma, no século XVI, né, século XV, final do século XV, início do século XVI, vai sofrer essa reforma aí da tradição hermenêutica, e é aí que vai aparecer figuras como Martim Lutero, como João Calvino, tá? Por quê? Porque eles começaram a entrar na ideia de Erasmo. Não, gente, está errado. Não podemos usar esse tanto de método para traduzir a Bíblia. Vamos seguir uma linha só, vamos pensar junto. A Bíblia é universal, vamos pensar junto. Se Tiago está falando que a carta é universal, vamos pensar junto. E aí vai surgir, vocês já conhecem a história, Martim Lutero e João Calvino, os grandes reformadores, que não foi somente eles, mas começou com John Bunyan, e outros tantos outros que me falha a memória aqui,
que apareceram como reformadores. Pessoal, tá dando para entender aqui? Ou tá confuso para vocês? Me fala aí, tá confuso, tá entendendo? Como é que tá a nossa aula aí? Vocês estão me acompanhando o raciocínio aqui? Ou precisa de eu traduzir nós criamos 5 métodos para entender aqui? Tá dando para entender aí? Faz um sinal com a mão aí, deixa eu ver se vocês estão aí. Deixa eu ver se a turma tá comigo aí, gente. Não me abandona não, por favor. Vamos comigo aí, em nome de Jesus. Quem tá comigo aí, fala um amém. Fala assim, eu tô aqui, faz sinal de fumaça, de fogo, de rebulinar aí. Ah, muito bem, pastor Pedro. Faz um rebulinar aí, um sinal de fogo aí pra gente entender, tá? Espero que vocês estejam entendendo, pessoal, toda essa tradução aqui, tá bom? Bom, gente, enfim, tô terminando a página 50, vou iniciar agora o capítulo 5, na página 51, tá? Lembrando mais uma vez em resumo aqui, as interpretações na patrística, tá bom? Sofreu muito com vários métodos de Agostinho, de Tomás de Aquino, que vai surgir, a Igreja Católica vai deitar e rolar em cima disso, mas que a reforma trouxe alguns métodos. Deus abençoe o pessoal aí, tá bom? Que tá nos acompanhando aí. Martinho Lutero, João Calvino, que vai trazer uma nova tradução aí, seguida pelos batistas presbiterianos. João Calvino talvez não seja o grande nome, porque João Calvino ele começa a escrever, mas ele não termina o seu escrito, ele morre antes de terminar seu escrito, e os seus seguidores os seus discípulos é que vão dar continuidade e vão distorcer um pouquinho aí algumas coisas, né? E daí a gente vai ter figuras como Charles Spurgeon e tantos outros que vão aparecer trazendo uma nova ideia, que nós chamamos de teologia reformada. Hoje se chama isso, né? Teologia reformada. Então, pessoal, eles vão... essa turma, Calvino e João Calvino e Martinho Lutero são os principais, que vão trazer um novo sentido, tá? E talvez dentre os dois aí, Martinho Lutero seja o maior deles, porque quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, escreveu 95 teses, colocou na porta da igreja e deu no pé, escondeu, né? Porque eles queriam matar ele. Ele não parou, ele não fugiu, ele ficou lá escondido por 2 anos, escrevendo, traduzindo a Bíblia para o alemão. E foi na impressora, né, vamos dizer assim, em Genebra, que ele foi lá e começou na editora e fez as Bíblias, esparramou pela Alemanha e o negócio incendiou o mundo, tá? Incendiou o mundo. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, quando ela é traduzida de forma correta, quando eu traduzo a palavra de forma correta, a tradução, né, a Bíblia, ou melhor dizendo, a Bíblia, quando ela é traduzida de forma correta, ela muda a história. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo... a Bruna colocou um rebulinar ali, ó. Uma chama de fogo ali. Então, quando você vê lá... quando eu falo para você de Romanos 1,16, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação daquele que crê, tanto judeu e grego, enfim. O Evangelho tem um poder muito grande. Então, pessoal, é muito importante a gente traduzir... a palavra do Senhor seriamente, e ter muito cuidado nas nossas pregações para a gente não falhar, porque eu posso criar uma expectativa e quando eu for pregar eu ficar conjecturando ali. A Claudirene até reafirmou com a gente na live passada aqui, né? Eu posso ficar ali conjecturando e não dá em nada. Então tudo que eu falar eu tenho que provar na Bíblia. Se eu falar uma coisa bíblica, eu tenho que citar a fonte, mesmo que eu não lembre de cor, mas eu tenho que te mostrar a fonte. Às vezes isso acontece comigo, que eu não lembro ao vivo aqui, mas depois eu corro aqui em casa e vejo onde está marcado e posto para vocês. Por quê? Porque eu tenho que comprovar a historicidade. E isso não acontecia na Idade Média. O povo fala... por exemplo, vocês terem ideia, teve um imperador de Portugal que falou que o povo tinha que matar os gatos, porque o gato era do diabo. Os gatos são do diabo, os gatos são os demônios. Tem que matar os gatos. O povo saiu matando, o padre falou isso, o Papa, né? Saiu matando os gatos tudo da cidade. E aí a proliferação de rato aumentou. Com a proliferação de rato aumentando, veio uma doença chamada peste negra que matou mais de 1 milhão de pessoas naquela época, no século XVI. Tamanha ignorância. Está vendo a falta de interpretação? O gato, falar que o gato é do demônio, aí mata o rato chega. O gato sai, o rato faz a festa, né? E matou muita gente, pessoal. Matou muita gente. Então precisamos interpretar as coisas corretamente. Hermenêutica bíblica na história da pós-reforma aos dias atuais. Vamos ver agora como é que anda a nossa situação hermenêutica, tá? Vamos falar o período da pós-reforma, que é o século XVII e é o século XVIII.
tá? Que foram caracterizados, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui, eles foram caracterizados da seguinte forma: embora a reforma tivesse resgatado o valor da interpretação histórico-gramatical, que, lembre-se, anote isso aí, ó, a interpretação histórico-gramatical é da escola de Antioquia, dos antioquinos, tá? Da escola de Antioquia, e que é a que a gente acompanha, que a gente usa a letra do raciocínio deles, tá? A gente acompanha um pouquinho o raciocínio deles, que é a que vai interpretar a Bíblia de forma literal, vai procurar conhecer a história do autor, a gramática, a cultura do autor, para não errar, tá? Então ela reafirma a máxima de que a Escritura interpreta a própria Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? E aí o que vai acontecer? Um período de 200 anos, houve grande avanço no sentido de descobrir o texto original da Bíblia. Surgiram grandes nomes como Lewis Campbell, considerado o primeiro crítico textual do Antigo Testamento, tá? E Johann Bengel, conhecido como o pai da crítica textual moderna. Ele foi o primeiro a identificar famílias ou grupos de manuscritos com base em características comuns. O que é isso? O que o Johann Bengel fez? Ele é um historiador, um pesquisador, um arqueólogo também, que saiu pesquisando e achou manuscritos antigos da Bíblia. E eu falei isso lá no início, nas primeiras aulas nossas. O que ele fez? O que ele conseguiu encontrar? Na caverna de Qumran, que ele achou os textos lá do Mar Morto, enfim, daqueles, né? Vamos dizer assim, vamos citar a caverna de Qumran, que foi um pouco mais para frente. Mas vamos dizer na arqueologia lá atrás, quando eles acharam os escritos numa caverna, estava escrito lá Gênesis 3, no princípio Deus criou Deus, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois eles achavam outro manuscrito de Gênesis que falava a mesma coisa. Então eles acharam vários manuscritos e todos eles citavam as mesmas coisas, tá? E aí esse crítico moderno textual aí, chamado Johann Bengel, ele vai nos comprovar a familiaridade dos grupos de manuscritos que foram encontrados. Então, ao tempo que a Idade Patrística e a Idade Média interpretavam sem pesquisar, agora nós vamos interpretar pesquisando, conhecendo texto, contexto, gramática, geografia, ambiente, sociologia, tá, pessoal? É um negócio que vai ficar interessante, tá? Bom, após a reforma, vai aparecer alguns grupos de interpretação que nós vamos falar agora. Página 52. Me acompanha aí, pessoal. Página 52. Vamos falar do confessionalismo, tá? Que dividiremos este momento em 3 períodos para melhor compreensão dos principais fatos relacionados à interpretação bíblica pós-reforma. Primeiro, o confessionalismo. Quem que são eles? O grande desafio da interpretação bíblica no período pós-reforma era não se deixar submeter ao domínio da tradição da igreja. Ou seja, conseguimos avançar, conseguimos interpretar a Bíblia da forma original, histórica, gramatical, não podemos deixar a igreja tomar isso de volta. Porque senão eles pegam essa interpretação e traz conforme eles querem, conforme convém para eles. Então esse tesouro que nós descobrimos, nós não podemos deixar passar. Então o que eles vão fazer? Tá? Eles não vão deixar isso chegar na mão da igreja católica mais. Então o que aconteceu? Não podia deixar o domínio da tradição da igreja, como havia sido afirmado na Contra-Reforma no Concílio de Trento. Lá atrás, né? Lá atrás. No entanto, em contrapartida, outro risco sutil aparecia cercá-la, que era o confessionalismo das igrejas protestantes. Tá? Lembra que eu falei que no livro passado que a reforma protestante ela ajudou muito, mas ela também falhou em certas áreas? Uma das falhas é essa aqui agora, que eu vou mostrar para vocês. Esse foi um período proeminente das confissões. Era comum cada cidade importante ter o seu credo predileto. Ou seja, onde que a reforma errou? Ao invés da reforma universalizar uma doutrina, ela deixou cada um criar uma doutrina. Cada cidade regia. É mais ou menos o que aconteceu agora nessa pandemia aí. Em vez do Ministério da Saúde chegar e dizer assim, vai ser feito desse jeito, o governo quer que faz assim. Não, eles até tentaram fazer assim, mas o STF, aí, o Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, fez o quê? Pegou isso aí, rasgou e falou assim, não, quem comanda é os governadores. Cada governador decide o que faz no seu estado. E virou o que virou, nós estamos vendo aí essa bagunça que o nosso país está no combate a esse
coronavírus aí, que ninguém sabe se tem, se não tem mais, que se acabou, se não acabou, virou uma bagunça o nosso país e continua na mesma. Gente morrendo, gente pegando, não sabe onde pega, virou bagunça. Nós não estamos combatendo, nós estamos sofrendo com isso. Então, pessoal, a reforma errou nisso. Eles tinham que ter pegado, feito um concílio, tá? Uma reunião e disse, ó, vamos seguir esse padrão aqui. Mas não, seguiram outros, deixaram a coisa, cada um segue o que quer. E aí nós vamos ter surgindo aí pensamentos, né, como calvinismo, pelagianos, luteranos, várias igrejas com pensamentos diferentes. Tá? Foi um período de controvérsias. O protestantismo estava dividido em várias facções. Cada um procurava defender sua própria opinião pelas escrituras. Aí que o Winkler, tá, vai citando Farrar, que é um outro teólogo também, observou que esse foi um momento em que se percebia o seguinte: a Bíblia à luz do fulgor antinatural do ódio teológico. Ou seja, isso é uma frase de Farrar, tá, gente? Um teólogo antigo que Winkler, o hermeneuta, citou ele. Ele diz assim: a Bíblia à luz do fulgor, a Bíblia à luz do fulgor é a luz que clareia todas as coisas, a luz do fulgor, algo bonito, né? Dizer, a Bíblia é o fulgor, é o fogo que se acende, a iluminação e tal. Mas ao mesmo tempo ela se tornou antinatural do ódio teológico. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, ao tempo que nós traduzimos a Bíblia e acendemos o fulgor, esclarecemos a humanidade, a Bíblia, criamos ódio teológico. E é o que nós vimos aí há cerca de 2 anos atrás. Eu não sei se Bom Despacho sofreu com isso, mas aqui em Divinópolis a gente sofreu muito com isso, que foi um embate de calvinismo com arminianos. Tá, pessoal? É um negócio assim violento mesmo. Tem pessoas que debatem, tem pessoas que deixam sair fora, né? Não gostam de se misturar, outras não conhecem. Mas quando esse debate entra nas igrejas, pode ter certeza que vai haver uma grande divisão. E aconteceu que aqui em Divinópolis nós perdemos alguns jovens da igreja, saíram da nossa igreja por confessar, né, a doutrina de Calvino, por acreditar uma vez salvo, sempre salvo. E que eles eram escolhidos e que por isso, independente do que fizessem, independente do pecado que cometessem, uma hora eles iam ter um encontro de novo com Cristo e ia ser salvo. Isso é uma heresia, tá? Que nem foi Calvino que escreveu, foi os discípulos de Calvino que interpretou errado a fala de Calvino. Então, pessoal, aconteceu isso, um debate teológico. No Brasil aconteceu isso, tá? Ao tempo que a igreja batista, as igrejas neopentecostais, né, vamos dizer assim, elas admitiam a teologia dentro da sua igreja, as igrejas pentecostais não admitiram. Deus e Amor, Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, outras igrejas, Brasil para Cristo, outras igrejas consideradas pentecostais não admitiam a teologia. A Assembleia de Deus está admitindo a teologia, pessoal, a partir da década de 80 para cá. E a teologia tomou força agora do ano 2000 para cá, 2005 para cá, vamos dizer assim. Tá? Que nós estamos vendo uma teologia aberta dentro das Assembleias de Deus, que nós podemos caminhar teologicamente, citar teologia dentro da Assembleia de Deus de 2005 para cá. Antes disso, era proibido, tinha pastores que brigavam quando falavam de teologia. Teologia vai desviar o povo. Por quê, irmãos? Cada um confessa o que quer. Esse foi um dos problemas da reforma. Tá? Então, se você quer fazer uma mudança aí, pessoal, faça. O pastor Paulo, o nosso pastor aqui, tem uma preocupação muito grande. Ele fala o seguinte: olha, vai fazer algo numa congregação, traz para nós, diretoria, e nós vamos padronizar a coisa. Por exemplo, pra vocês terem ideia aqui, nós temos o canal do YouTube da igreja, nós temos os cultos pelas redes sociais, e nós postamos vídeos também de escola dominical pelas redes sociais. Eu não posso pegar o meu vídeo e postar direto na rede social da igreja, não, eu passo pelo crivo, eu lanço esse vídeo na sexta-feira, hoje eu tenho que gravar ele ainda e lançar, e lanço para eles, aí amanhã eles vão pegar e vão editar lá, tá? E tudo no padrão da igreja, tá? O pastor Paulo preza muito por isso aqui. Vai pintar as congregações? Então vamos pintar tudo uma cor só. Da mesma cor que tiver a congregação A até a congregação Z, tá? Padronizar, para que todos falemos a mesma língua, tá? Para não ficar ninguém confessando alguma coisa diferente aí. Bom, vamos ao pietismo. O que é o pietismo, pessoal? É um grupo de cristãos protestantes que reagiu a esse período de domínio da exegese dogmática. Eles ficaram conhecidos como pietistas. Philip Jacob Spinner é considerado o pai do pietismo. Ele escreveu um folheto
traz o título Anseios Piedosos, e pediu o fim das discussões inúteis e o interesse ao anseio comum entre os cristãos e as boas obras. Esse pietismo, eu vou resumir para vocês aqui, só para vocês terem ideia, como é que eu vou comparar, o que eu posso comparar para vocês entenderem esse pietismo? É mais ou menos o papel da Organização Mundial de Saúde, ou da ONU, Organização das Nações Unidas. É mais ou menos o papel da ONU. Tá? É mais ou menos o papel da ONU, é mais ou menos o papel do Papa. Pede paz, mas não resolve nada. Né? A ONU é assim, a OMS e a ONU é assim, eles lançam uma nota para gente, vamos ter paz, vamos nos unir, né? Mas não resolve, não tem uma atitude. Tá? Então o pietismo vai surgir dessa forma aqui. Tá? Eles defendiam estudar a Bíblia nas línguas originais e sobre a influência e iluminação do Espírito Santo. Eles fizeram significativas contribuições para os estudos das Escrituras, porém, no entanto, não ficaram imunes às críticas. Tá? No auge do movimento, os pietistas uniram um profundo desejo de entender a Bíblia e tomaram seu princípio como muito interesse pelo método histórico-gramatical. Mas, com o passar do tempo, tá? Eles descartaram a base de interpretação histórico-gramatical e passaram a defender de uma luz interior ou de uma unção do alto. O que é isso aqui, gente? Eles começou bem, interpretando histórico-gramatical, da forma que deve ser, mas depois eles abandonou isso e falaram, não, temos que receber a luz interior, tem que interpretar pela luz interior. Quem segue esse caminho hoje aqui, pessoal? Uma das igrejas que segue muito esse caminho aqui é a Igreja Internacional da Graça do Reino Internacional da Graça, né? Eu ia falar Graça do Reino de Deus. Internacional da Graça, né? Que é do R.R. Soares. Ele segue muito essa linha do pietismo. Você vai ver, por exemplo, você vai ver Marco Feliciano e Silas Malafaia berrar, principalmente o Silas Malafaia, né? Ele não fala, ele berra na porta do Congresso. Eles bravejam na porta do Congresso. Eles brigam, eles partem para cima, eles falam da Globo, eles caem para dentro, né? Vamos dizer assim, nesse linguajar. Mas você vai ver o R.R. Soares ali, né? Batendo, mas também, né, apanha, mas também bate um pouquinho, e fica no meio termo. Tem um deputado lá dentro do Congresso, que é o filho dele, defende o interesse dele, defende o interesse da igreja, da teologia deles. Passou disso, problema seu. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Né? Vamos interpretar na luz do interior. Nós temos a unção do alto, tá, pessoal? Gente, interpretar a Bíblia, claro que precisa da unção do Espírito Santo. Mas nós não podemos nos prender só nesse negócio de unção do alto. Não, eu vou abrir a boca aqui e Deus vai mandar sobre a minha cabeça e vai cair dentro da minha boca as palavras. Gente, não existe isso. Como é que Deus fala? Como é que Deus usa a minha vida para falar com as pessoas? Quando eu estudo. Se eu leio a Bíblia, se eu conheço a palavra de Deus, eu sei falar versículos, eu sei referências, eu estudo a Bíblia, Deus vai me usar. Não vou ficar aqui de boca aberta, parado olhando para o céu, que vai cair palavra na minha boca igual sopa de letrinha. Não funciona. Então o pietismo é mais ou menos isso. Tá? Racionalismo. Para a gente avançar aqui, que nós estamos quase encerrando, pessoal. Vamos lá. Não saia daí, tá bom? Bebe uma aguinha aí. Fique comigo até o final aqui. Não perca o rumo, tá? Fique comigo aí. Dá sinal de vida aí, pergunte. Faz sinal de fumaça, tá, gente? Mas não me deixe, não me abandone, tá? A ponto de eu ter que fazer oração de Jesus aqui. Por que me desamparaste, povo de bom despacho? Não faça isso, tá bom? Eu sei que vocês são bons, não vai fazer isso não. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Tem alguém dormindo aí? Tem alguém assistindo essa live aqui deitado no sofá? Não, né? Se tiver deitado no sofá, apagou, dormiu. Já dormiu. Agora, fica sentado aí, irmão, para não dormir. Viu? Toma água, passa água no rosto. Eu sei que vocês estão cansados, mas amanhã sábado vocês dormem até meio-dia. Aí dá tudo certo, amém? Racionalismo. Pessoal, durante o período que se seguiu após a reforma, emergiu um movimento conhecido como racionalismo. Isso aqui, irmãos, é um perigo. Esse movimento aqui, vou destacar para vocês. Tratava-se da posição filosófica que aceita a razão como única autoridade que determina o que é verdadeiro e falso. Nós temos uma igreja do racionalismo cristão aqui em Divinópolis. Aqui em Divinópolis eu encontrei essa igreja, a igreja do racionalismo cristão. O que eles fazem? Eles fazem o seguinte: desse modo, os milagres e as afirmações que não podem ser explicados racionalmente devem ser rejeitados. Então, por exemplo, o milagre que Jesus cuspiu no chão e botou lodo no olho do cego e tal, e ele foi curado, eles aceitam. Agora, algo que não se explica, sobrenatural, eles não aceitam, eles rejeitam. Não, isso aí não está dentro da razão.
Tomás de Aquino não falou isso, Platão não falou, não está na razão, não existe. Pessoal, milagre não se discute. Milagre da fé não se discute. Eu já vi paralítico andar. Tá? Eu vi mudo falar. Uma certa época nós oramos e havia uma pessoa muda lá e falou. Né? Surdo ouvir. Eu vi isso. Orar e o surdo ouvir. A pessoa surda mesmo, não ouvia nada e começar a ouvir. Vi paralítico andar. A ciência não explica isso. A ciência nunca vai explicar isso. Isso é coisa de Deus, irmão. Isso é coisa do céu. Sabe? Esses milagres são coisas do céu. A ciência não vai dar conta de explicar isso. Como é que a ciência explica, gente? Uma pessoa com câncer está fazendo tratamento no hospital do câncer, cheio de câncer no corpo. No outro dia ele volta lá para fazer uma radiografia e está limpinho, como se nunca tivesse nada acontecido. Como é que explica isso? Não se explica. É sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Porque para ele é loucura. Não vai entender. Tá? Só que no racionalismo não. Racionalismo, se eu não sei explicar, então eu ignoro. Eu aprendi uma coisa, irmãos, eu quero dividir isso com vocês. É o seguinte, quando eu não sei explicar, quando eu vejo algo acontecer na igreja, quando eu vejo um milagre acontecer, e que eu não sei explicar, eu também não posso criticar, eu não vou criticar. Por quê? Porque eu corro o risco de fazer duas coisas. Primeiro, blasfemar contra o Espírito Santo, que é um dos pecados gravíssimos, tá? Um dos grandes pecados que nem tem retorno, tá? Nem tem nem jeito de voltar atrás. É o pecado que o diabo cometeu. Não tem como pedir perdão, não tem como voltar, pode pedir perdão. Está lá em Hebreus. Pode até chorar, mas o choro é em vão. Está lá na carta aos Hebreus. Né? Se não me falha, no capítulo 9, capítulo 11, né? Que diz que as lágrimas de Esaú, Esaú molhou a sua veste com lágrimas, só que o texto completo dizendo que as lágrimas dele é de hipocrisia, falsidade. Então não adianta. E segunda coisa, por que eu não critico um milagre quando eu vejo na igreja? Se eu não tenho certeza do que aconteceu ali, eu não vou criticar. Por quê? Porque eu posso estar tocando na arca. E nós vamos lembrar daquele episódio, quando aqueles dois moços que viu quando a arca estava sendo transportada de forma indevida no carro novo, carro de boi, eles estavam seguindo o modelo dos filisteus. Os filisteus carregaram a arca no carro de boi até a casa de Obed e não aconteceu nada. Por quê? Porque eles são pagãos. Deus não tinha compromisso nenhum com aquele povo ali. Deus queria salvar eles, mas eles... Está entendendo, irmãos? Os filisteus carregar a arca em cima de um carro de boi, Deus poderia até tolerar. E Deus foi até brando com eles. Só jogou enfermidade sobre eles. Vocês conhecem a história. Todos os homens da cidade teve problema com hemorroidas, né? Teve esse problema lá na cidade. Então, é o mínimo que Deus fez com eles. Agora, o crente, Davi, o sacerdote, a turma que conhecia a lei, carregar a arca num carro novo, irmão, ia dar zebra. Aí quando o boi passou numa pé da arca e foi para cima, 2 rapazes tocou na arca e morreu na hora. Por quê? Porque tocou em algo que é de Deus, algo sagrado. Então, pessoal, a interpretação é isso. Se eu não sei, né, se eu não consigo explicar, não vou criticar. Não vou levar também dizer que é razão, porque tentar achar, porque eu posso estar tocando na arca. Vamos ver isso aqui, para vocês terem ideia. Página 53. 2 nomes merecem observações nesse período do racionalismo. Primeiro, o de Thomas Hobbes, um filósofo inglês que pregava racionalismo com tendências políticas. Claro, sempre vai puxar para o lado político. Hobbes interessava-se pela Bíblia como um livro que continha regras e princípios para a República Inglesa. Quer dizer, se eu conseguir aplicar a Bíblia na República Inglesa, eu vou ter um bom governo. É claro, isso é lógico. Isso é lógico, né? A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, então o princípio governamental é Deus, é a Bíblia. Então o interesse dele era para isso. Então o que ele fazia? Ele ignorava os milagres e buscava a razão. Tá? O segundo nome foi um judeu chamado Baruch Spinoza, que começou a ensinar que a razão humana está desvinculada da teologia. Segundo ele, a teologia é revelação e a filosofia razão. Pertencem a campos distintos. Desse modo, ele contestava os milagres bíblicos. Entretanto, estabeleceu várias regras de interpretação das Escrituras. Ou seja, ele ignorou até as regras de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino mostra a razão e a fé andam juntas. Tá? Então, pessoal, cuidado com esse racionalismo aí, essa coisa de razão. Né? Essa coisa de razão. Não, eu só vou acreditar no que dá
que a medicina manda acreditar. Só vou acreditar na Bíblia até onde que eu consigo provar na medicina. Que é isso, irmão? Medicina nunca vai provar milagre. A medicina nunca vai dar conta de contestar um milagre. Nunca, nunca. A ciência vai perder para a Bíblia de goleada sempre. Sempre vai perder. Tá? Sempre vai perder. Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que Deus se assenta sobre o globo terrestre. Aí a ciência precisou de esperar um homem pegar o ovo e fazer tá um ovo aqui, realmente a Terra é redonda. Peraí, a Bíblia já falava disso há muitos anos. Isaías já falou isso. Aí precisou de Colombo falar isso, né? Colombo falar isso. Então, pessoal, a ciência sempre vai perder de goleada para o milagre de Deus. Então, acredite nos milagres, tá? E não caia nessa história de racionalismo, porque isso é fria. Ok, pessoal? Bom, para a gente encerrar, encerrando aqui, no nosso final, nós vamos falar da hermenêutica moderna, tá? A hermenêutica moderna, nos dias atuais. Como é que está a nossa situação, pessoal? Século XIX e XX. Embora o livro foi escrito, esse livro aqui é antigo, tá? Ele foi escrito no final do século XX, ele não citou o século XXI. Até porque Doris Lemos também já partiu para a eternidade. Então, o livro não sofreu reforma ainda, atualização. Então, no século XIX e XX, a crítica da Bíblia alcançou uma dimensão jamais vista antes. Gente, não dá para mim falar aqui por causa do nosso tempo. O Instagram vai me derrubar aqui, tá, pessoal? E aí eu ainda tenho mais uns minutinhos. O Instagram vai sair aqui, eu vou sair, vou reconectar e vocês voltam comigo para me fazer o encerramento, ok? Não me abandone, porque no encerramento eu termino direitinho com vocês aqui, tá? Então, o que aconteceu nesse século XIX e o século XX? Revolução industrial, já falamos muito disso aqui, tá? A fundação de escolas, por exemplo, nós vamos ter aqui, vai falar aqui da fundação da escola. O começo desse período foi marcado pelo aparecimento de uma escola de interpretação histórica. A fundação dessa escola atribuiu-se a Sandler, um filho de pais pietistas. No seu trabalho sobre o cânon, chamou a atenção para o aspecto humano da origem histórica e da composição da Bíblia. O que esse homem fez? Sandler formulou um segundo trabalho sobre a interpretação do Novo Testamento e estabeleceu certos princípios de interpretação. Ele observou que o fato de os vários livros da Bíblia e do cânon se originarem de modo histórico eram historicamente condicionados. Pessoal, resumindo, o que esse camarada fez? O que esse Sandler vai fazer? Ele vai trazer uma nova interpretação da Bíblia e vai fazer mais ou menos o que o iluminismo fez. Colocar o homem no centro. Mais ou menos isso, tá? Ele vai colocar o homem no centro. Sandler favorecia a ideia de que as escrituras são produções humanas falíveis e, de certo modo, transformaram a razão no árbitro da fé. Tá? Ele não foi o primeiro a adotar essas ideias, mas expressou o pensamento da época. Esse período desencadearia 3 movimentos que afetariam a interpretação das escrituras: o liberalismo, neo-ortodoxia e o fundamentalismo. Vamos ver sobre esses 3 grupos. O que ele pensava? Ele pensava que os homens que escreveram a Bíblia são falíveis. É a ideia que o mundo tem hoje da Bíblia. Não, quem escreveu a Bíblia foi homem. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, então eu não vou confiar. Então você está jogando a Bíblia no lixo. Pega a Bíblia e joga no lixo, porque a Bíblia foi escrita por homens. Claro, não tinha outro jeito de ser, né? Mas foram homens inspirados por Deus, então eles jogam a espiritualidade da Bíblia fora e vão humanizar a Bíblia. Isso aconteceu no final do século XIX, no início do século XX, tá? E o que nos trouxe? Trouxe grande prejuízo. Primeiro, liberalismo teológico. O racionalismo filosófico lançou os alicerces do liberalismo teológico. O que é isso? Alguns eruditos defendiam que a Bíblia contém vários graus de inspiração, sendo os graus inferiores estavam relacionados aos detalhes históricos. E os defensores desse pensamento seriam possível que os graus inferiores contivessem erros. Tá? Vamos ver um personagem aqui. É o Benjamin Jovet, que vai falar o seguinte: com a sua obra, dissertação e críticas, segundo ele, a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro. Então o que o liberalismo teológico vai fazer? Vai trazer essa luz, tá? Que a Bíblia pode ser interpretada, que a Bíblia... Cadê? A Bíblia não se diferencia. A interpretação da Bíblia, a Bíblia tem que ser interpretada como qualquer outro livro, tá? E aí vai surgir ideias como isso aqui, gente, que eu vou falar para vocês. Ó. Os racionalistas alegavam que tudo que não estivesse conforme as leis naturais da ciência deve ser rejeitado. Por exemplo,
Isso inclui as doutrinas como a depravação humana. Não, se a ciência não prova a depravação humana, então tem que ser rejeitada, né? O calvinismo entra nessa área aí. O nascimento virginal de Jesus. A ciência não explica uma mulher engravidar sem o relacionamento com um homem. Como é que vai explicar isso? A ciência não explica, então rejeita. Até mesmo a expiação vicária de Cristo. Os milagres e os exemplos da intervenção divina eram considerados exemplos de uma mentalidade ultrapassada. Então esse liberalismo teológico, pessoal, ele vai chegar e ele vai entrar na igreja, nessa teologia, e vai trazer alguns nomes importantes que eu vou citar para vocês aqui. Em virtude da influência do pensamento de Darwin e Engels, a Bíblia chegou a ser vista como um registro do desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel. Irmãos, uma coisa abominável. Quem que segue essa linha teológica liberal, ou liberalismo teológico aqui? Quem é que segue? É a turma que prega hoje o positivismo, que acha que a Bíblia é um manual de empreendedorismo. Leia a Bíblia e fica rico, tá? Você já sabe qual igreja mais ou menos que usa esse termo aí, né? Então esse liberalismo aqui, ele vai tirar todo o crédito do Espírito Santo, tá? Ele vai tirar, e aí vai usar a Bíblia até como base de Darwin para evoluir a espécie. Pessoal, isso é heresia, tá? Heresia. Leia mais em casa aí para vocês entenderem isso, porque o meu tempo está estourando aqui. Vamos lá, os neo-ortodoxos do século XX. Quem que é essa turma aqui? Eles se encontram dentro dos círculos neo-ortodoxos. Geralmente creem que as escrituras são um testemunho do homem acerca da revelação que Deus deu a si próprio. Quando alguém lê as palavras das escrituras, ouve e reage com a fé à presença divina. Então ocorre a revelação. No sentido, a revelação não é considerada algo ocorrido no passado. Bom, vamos resumir aqui para que vocês entendam sobre esse neopentecostal, esse neo-ortodoxo aqui, tá? Os pontos de vista dele, para vocês entenderem, acerca de diversos assuntos diferem dos ortodoxos tradicionais. A infabilidade ou a inerrância da Bíblia não tem lugar no pensamento neo-ortodoxo. Ou seja, o que eles pregam? Eles falam que a Bíblia, tá, ela não tem, a infabilidade e a inerrância dela não existe. Ou seja, os neo-ortodoxos, eles tentam achar erros dentro da própria Bíblia, tá? Eles vão procurar erros dentro da Bíblia e dentro da teologia, tá? Essa turma aqui, pessoal, eles não vão assim. São poucas pessoas que seguem eles, tá? São poucas pessoas que seguem essa turma aqui, ó. Só para a gente finalizar aqui, a principal tarefa do intérprete é extrair o mito das verdades históricas a fim de descobrir as verdades nelas contidas. Ou seja, eles pregam que a Bíblia é um mito, tá? E mistificada, e a gente precisa interpretar ela para achar o verdadeiro sentido, né? Que, por exemplo, você olhar para a Bíblia, por ela ter sido escrita por homens, então ela é passiva de erro, tá? E aí eu preciso analisar bem o texto para poder extrair o que é bom, o que é de melhor no texto, tá? Porque como ela foi escrita por homem, pode ser que tenha erro. Gente, a Bíblia é infalível, tá? Ela não adianta, você pode estudar a Bíblia, nós vamos ver isso no livro de Introdução Bíblica, vocês vão ver isso aí, tá? A inerrância da Bíblia, ela própria se comprova, ela própria mostra que ela é verdadeira, e eles pregam o contrário. Nós não vamos prender muito nesse grupo não, porque lá na frente nós vamos falar mais deles, tá? Vou encerrar aqui com o fundamentalismo, tá? E eu já encerro aqui, vocês podem ficar aí que eu já vou encerrar aqui se o Instagram não me derrubar. Alguns teólogos e líderes conservadores reagiram fortemente aos resultados do liberalismo teológico. Daí surgiu o fundamentalismo, que incentivou uma abordagem literal da Bíblia como um livro sobrenatural que é. Durante 200 anos, pessoal, continuou a haver intérpretes que criam que a Bíblia Sagrada representa a revelação de Deus à humanidade. Na concepção desse grupo, a tarefa do intérprete tem sido procurar compreender mais plenamente o significado intencional dos escritores inspirados por Deus. Resumo, para a gente finalizar. Atualmente e em décadas anteriores a este século, muitos estudiosos evangélicos têm se dedicado a uma concepção ortodoxa da Bíblia, enfatizando a interpretação gramatical histórica, participando assim do legado da escola de Antioquia e dos reformadores. O que esse fundamentalismo prega? Tá? Vai me derrubar aqui, mas eu volto 10 minutos, vocês me dão 10 minutinhos que eu já encerro com vocês, tá? Vou esperar o Instagram me derrubar aqui e eu vou retornar 10 minutinhos, pessoal, nada mais do que isso. A gente encerra a nossa aula de hoje, tá? E a gente faz os finalmente aqui. Então vamos lá.
Tempo para você beber uma aguinha aí e 30 segundos. Eu volto e 10 minutos eu encerro e nós vamos... Amém, pessoal? Nem interrompi o áudio aqui para a gente encerrar sobre o fundamentalismo, tá? Vamos lá. Falei do liberalismo teológico, falei do neo-ortodoxo. Agora estou falando do liberalismo, do fundamentalismo, que é a história, tá? Mais ou menos que a gente segue hoje, que é aquela preocupação de traduzir a Bíblia de forma gramatical, histórica e gramatical, tá? Então, pessoal, em resumo, hoje nós seguimos a interpretação da escola de Antioquia e esse grupo aqui, fundamentalismo, tá? Do fundamentalismo, que esse pessoal aqui é contra o liberalismo teológico e o neo-ortodoxo, tá? Esse neo-ortodoxo aqui, nós temos algumas igrejas hoje que nem usam a Bíblia, tá? Aquelas igrejas que quase não usam a Bíblia, a interpretação bíblica. Por exemplo, tem igrejas por aí que eles não usam a interpretação da Bíblia e aí começa a colocar, por exemplo, Deus... Irmão, tem uma igreja aí, usando o neo-ortodoxo, tem uma igreja aí que eles conseguem achar dentro da Bíblia Deus pedindo dinheiro. Claro que a gente sabe que Deus deixou o padrão financeiro para nós, que é acerca das ofertas alçadas e do dízimo, tá? E nós sabemos muito bem disso, mas eles conseguem achar tijolinho santo dentro da Bíblia. Então eles pegam um texto bíblico e fazem daquilo ali o que eles querem fazer e ganham dinheiro em cima disso. Já o fundamentalismo é a turma que vem trabalhando com a histórica gramatical. Quem que é essa turma? É a turma que preocupa, pessoal, com a verdadeira interpretação. Eu não vou dizer para vocês, para a gente encerrar aqui, eu não vou dizer para vocês que é só a Assembleia de Deus que segue esse padrão aqui. Não vou dizer isso. Ah, só a Assembleia de Deus que está certa, é só a Assembleia de Deus que é detentora da verdadeira interpretação. Não. Já falei para vocês, a nossa teologia, nós estamos começando a caminhar sobre a teologia agora. Então nós vamos ter muito erros teológicos aqui. Tá? Estamos consertando alguns erros teológicos ainda. Mas para a gente terminar aqui, pessoal, vou até fechar meu livro aqui. Para a gente terminar aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Qual é a melhor forma, então, de eu interpretar a Bíblia? E na próxima aula a gente começa a usar técnicas aqui. Falar de técnicas, tá? Falar de alguma coisa a mais assim. Qual a melhor forma, pastor David, de eu interpretar a Bíblia? Histórica gramatical. É quando eu preciso conhecer a geografia do autor, quando eu me interesso pela geografia do autor, pela pessoa do autor, qual é o cenário que ele escreveu, qual é a época que ele escreveu, para quem que ele escreveu, qual é a cultura, o costume, as gírias, a língua falada, a historicidade, tá? É isso que eu tenho que me preocupar para interpretar a Bíblia. Quando eu for pregar, eu tenho que me preocupar com esse sentido aí, tá? Se você não se preocupa com esses sentidos que eu te falei agora, do fundamentalista da escola de Antioquia, que é aproximar o mais possível do original e do autor, se você interpreta sem conhecer o autor, você vai cair em erros teológicos. É o que nós chamamos de exegese. Não é exegese, é X, não. É exegese, é os erros teológicos, que é cometidos por muitos pastores hoje. Inclusive, dentro das Assembleias de Deus, tem muito pastor errando em interpretação. Esse dia veio um pregador aqui que pregou na primeira vez uma benção. Pregou, botou fogo na igreja. Veio na segunda vez e o pessoal que estuda teologia comigo falou, pastor, o que ele falou aí não está batendo não, né? E a mesma mensagem da primeira vez. Quer dizer, o pessoal já conhece teologia, ficou esperto. Então, dentro da própria Assembleia de Deus, existem alguns erros teológicos que a gente não pode mais cometer. Tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a todos aí, espero que todos tenham entendido. Eu sei que a aula aqui é muito corrida, muito resumida, mas estude em casa, leia. Para essa semana, dever de casa, vocês vão ler da página 57, deixa eu ver aqui até onde a gente vai, da página 57 até... aqui, achei. Até a página 91. Então você vai ler aí na sua casa da página 57 até a página 91, a unidade 2. Na próxima aula eu vou falar toda essa unidade, a unidade 2 todinha, tá? Claro que resumindo aqui, passando pelos títulos, resumindo para vocês aqui, mas é uma forma da gente ganhar, como o Daniel explicou aí, a gente ganhar corpo no curso, tá, pessoal? Para ninguém ficar atrasado. Então na próxima aula, unidade 2, página 57 a página 91, tá bom? Quero orar com você em nome de Jesus, te abençoar.
a sua semana, o seu final de semana, para que você seja mais uma vez um canal de bênção na vida das pessoas aí. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, te dou graça agora pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham nessa aula. Cada irmão, Senhor, que está ouvindo o áudio, que vai ouvir o áudio, que vai rever as aulas, aqueles que não puderam assistir aqui na live ao vivo, mas que vão assistir durante toda a semana, que vão ler o livro, Pai, abençoa, derrama a tua graça, o teu amor sobre eles, Pai, que o teu Espírito Santo tome conta, que o teu Espírito Santo possa ajudá-los na interpretação da Bíblia, e que os que vão pregar, Senhor, pregue debaixo da unção do Senhor, que preguem a palavra literal, que sejam, ó Pai, fiéis à interpretação do texto. Pai, levanta hermenêuticos, ó Pai, levanta hermeneutas no nosso meio, para que nós não possamos cair em erros teológicos, e o nome do Senhor possa ser glorificado. Abençoe o final de semana desse nosso irmão, dessa nossa irmã, dá a ele vitória, usa ele nas tuas mãos, guarda a sua família, para que o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por me ter acompanhado aqui, tá bom? Por ter me acompanhado aqui, sido fiel com a gente aqui. Isso é o IBAD. O IBAD é prazeroso. IBAD é estudar, é comer livro, é ler Bíblia, é aprender. Nós estamos aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouquinho com a gente aqui, tá? Que Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem. Programe-se, tá? Para assistir essa aula comprida aqui, mas vai ser bênção, vai continuar sendo bênção, é muita coisa boa que vem por aí, tá bom, pessoal? Ó, fiquem na paz, um abraço a todos vocês e até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Até a próxima, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Até mais.